Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vou tentar ser um pouco breve, falar um pouco menos, mas confesso que é difícil. Eu sempre digo que vou falar menos. Quando eu olho para o cronômetro aqui, já tem 50 minutos. Aí eu saio correndo para terminar. Mas acho que é mal de pastor. O pastor fala muito. Irmãos, vocês abriram aí 1 Tessalonicenses 5? Nós vamos meditar do 12 ao 15. Só para que os irmãos que não vieram de manhã saibam. De manhã nós falamos acerca da volta de Jesus, que Paulo alerta a igreja que ela deveria estar atenta, vigilante, preparada, esperando a volta de Jesus. Foi isso que a gente falou de manhã. E agora de noite, dando sequência nesse contexto, Paulo vai nos trazer diversos preceitos, diversas orientações de como que a igreja deve se portar até que Jesus venha. Eu sempre tenho dito aqui e tenho feito questão de repetir isso: a igreja é uma grande família, a igreja deve ser uma grande família. Se a gente não consegue ou ainda não conseguiu, de manhã eu falei sobre isso, encarar a igreja como uma grande família, nós precisamos pedir a Deus que coloque isso no nosso coração. E assim como toda família, e toda grande família, quem tem aqui família grande, né, com 10 filhos, muitos netos, irmãos, sobrinhos, sabe que como toda grande família, há problemas, há diferenças, desentendimentos. Mas se a gente não entende que esse ajuntamento, chamado Igreja Congregacional de Hondurinhas, deve ser o mais próximo de uma família possível, algo está errado com a nossa convicção de evangelho. Então, entendendo que a igreja é uma grande família, Paulo vai nos dizer como que nós devemos lidar uns com os outros até que Jesus volte, como nós devemos tratar uns aos outros, lidar uns com os outros. E aí você vai perceber que novamente, eu vou ler já no versículo 12, Paulo volta a chamar a igreja, ou o povo de Deus, de irmãos, justamente para frisar que nós somos todos iguais, somos irmãos, filhos de um só Deus, servos de um só Salvador, salvos pelo mesmo sangue, caminhamos para o mesmo destino, caminhamos para o mesmo final, louvaremos no mesmo coral, nos abraçaremos pela eternidade. Logo, se aqui em terra não temos conseguido viver isso e vislumbrar isso, a gente precisa trabalhar isso na nossa vida. Em 1 e 2 Tessalonicenses, Paulo chama a igreja 27 vezes de irmãos. Logo, fica claro que se não conseguimos ter um bom relacionamento, um relacionamento saudável, o nosso sentido de ser igreja tem falhado. Nós precisamos buscar cada vez mais crescer na comunhão cristã. Versículo 12 vai dizer assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Paulo começa esses diversos preceitos que a gente vai terminar na semana que vem, falando que a igreja deve ter um relacionamento com aqueles que lideram a igreja de forma agradável, obediente, amorosa e com apreço e com consideração. Paulo está tratando do relacionamento na igreja, e o primeiro relacionamento que ele vai tratar é da igreja para com aqueles que lideram a igreja, da igreja para com aqueles que exercem cargos de liderança, seja diáconos, presbíteros, pastor ou líderes de departamento, como a gente tem aqui na igreja alguns. Então Paulo diz: olha, eu rogo. É interessante perceber que no versículo que a gente estudou de manhã, Paulo estava mandando, agora ele começa fazendo um apelo, ele começa pedindo e ele diz: agora vos rogamos, suplicamos, pedimos que vocês, irmãos. Então Paulo faz questão de colocar a palavra irmãos aqui de forma proposital para dizer: ei, irmãos,
vocês, independente se é pastor, diácono, presbítero, líder de departamento, vocês são irmãos. Então nós rogamos, irmãos, que vocês acatem com apreço aqueles que trabalham entre vós. Eu já falei aqui que Paulo plantou a igreja de Tessalonicenses e foi embora, plantar e pregar em outras regiões. Ele enviou Timóteo lá para ver como que a igreja estava, e Timóteo voltou. E a gente já pregou os versículos anteriores e percebeu que Timóteo, quando volta, ele volta com boas notícias, mas Timóteo também volta com algumas notícias que eram complicadas, acerca de alguns problemas que estavam acontecendo na igreja. Então provavelmente Paulo, quando ele traz essa questão de tratar o irmão com apreço, com consideração, com amor, com cuidado, justamente Paulo deve estar lembrando daquelas pessoas que estão dentro da igreja e que estão passando por dificuldade no relacionamento, no trato, no lidar com as pessoas. Como eu disse, nós somos um ajuntamento de pecadores. Cada um tem aqui as suas mazelas, os seus problemas, os seus erros, as suas manias, os seus defeitos, a sua educação, os seus preconceitos, conceitos que nós adquirimos na nossa família, na nossa escola, na nossa sociedade. Todo mundo chega aqui com as suas crises, e quando a gente se junta, é inevitável que ocorra, às vezes, alguns problemas. Então, já sabendo disso, porque lá em Tessalonicenses também tinha, Paulo começa a dizer: ei, com relação aos líderes, versículo 12 ele diz: vocês devem acatar com apreço, com afeição, aqueles que trabalham entre vós. Um relacionamento saudável na igreja começa com esse tipo de consideração entre pastor e igreja. Deve haver uma via de mão dupla, onde tanto o pastor quanto a igreja mutuamente se relacionam com apreço, com carinho, com consideração, com amor, ainda que seja necessário, como Paulo fala aqui, que o pastor admoeste a igreja, exorte a igreja, repreenda a igreja, lidere a igreja, às vezes, chamando a atenção daqueles que precisam. Contudo, entretanto, todavia, a consideração da igreja para com o seu pastor deve ser daqueles que acatam, obedecem e entendem que aquele trabalho é divinamente mandado por Deus. Você percebe que Paulo ele não fala assim: obedeça ao líder porque ele é líder, obedeça ao líder porque ele é ungido. Paulo diz assim: acateis com apreço os que trabalham. Aí quando chega no versículo 13 ele diz assim: tenham amor e máxima consideração por causa do trabalho. O que Paulo está dizendo é: vocês devem acatar, considerar, obedecer, amar os líderes, porque eles trabalham para Deus, por causa da função que eles desempenham. Ou seja, se o pastor é fiel a Deus e às Sagradas Escrituras, se o líder é fiel a Deus e às Sagradas Escrituras, se a liderança da igreja busca a glória de Deus e o bem-estar do povo, essa liderança deve ser acatada, obedecida, respeitada. Então você vê que Paulo não manda que a gente simplesmente obedeça a qualquer líder cegamente, como burro ou como ovelhas mudas. Paulo diz: não, obedeçam, acatem, considerem, ame ao líder, porque ele desempenha um trabalho extremamente importante, um trabalho que é dado pelo próprio Deus. Então ele diz: ei, a liderança, ela não é um posto de privilégio, a liderança não é um lugar de destaque para você se sobrepor às pessoas, a liderança é um lugar de trabalho. No versículo 12 e 13 Paulo diz: obedeçam os que trabalham. No versículo 13 ele diz: amem os que trabalham. É trabalho. Infelizmente a gente vive numa, se é que eu posso usar esse termo, uma pós-modernidade, onde os pastores, líderes, presbíteros e diáconos, ou líderes de departamentos, têm se colocado num pedestal e se consideram mais santos, mais ungidos, ou impecáveis, ou perfeitos diante da igreja, quando na verdade a minha Bíblia me diz que o posto de liderança é trabalho, é servir, é estender a mão ao próximo e se colocar como instrumento de Deus para com a igreja. Então, irmãos, inclusive a começar por mim, toda a igreja deve obedecer, acatar e respeitar o seu líder, desde que ele seja obediente a Deus e às Sagradas Escrituras.
assim sendo, bênção será. Então Paulo diz: acatem com apreço os que trabalham. E ele diz também que devemos acatar com apreço os que presidem. Então o líder, ele não só trabalha, mas ele também lidera, ele preside a igreja, ele preside a função ali, ou o departamento que foi colocado sob seu cuidado. É de extrema responsabilidade de um líder espiritual, de um pastor, entender que compete a ele o cuidado, a alimentação, a proteção, o conselho, a admoestação, a exortação da igreja, porque é ele que preside a igreja. Ainda que um líder conte com a igreja para auxiliá-lo, como eu conto com louvor, conto com os diáconos, conto com o presbítero, conto com os irmãos que de vez em quando dão aula aqui e pregam na minha ausência, compete ao líder presidir a igreja, e é dele que Deus vai cobrar a responsabilidade pela vida espiritual daquela igreja. Então Paulo diz: olha, é trabalho, é presidir. E por último Paulo diz: e vos admoesto, no versículo 12, ou seja, liderança também é exortar, liderança também é repreender, liderança também é pegar aqueles que estão se desviando, ou estão caminhando rumo ao perigo, e trazê-los de volta, alertá-los para obedecer à palavra, e não ao pastor. Em último caso, você obedece ao pastor se ele obedece à palavra. Você obedece ao pastor se aquilo que ele te orienta ou te determina a fazer tem base nas Sagradas Escrituras. Então esse é o trabalho, essa é a função do pastor. Logo, ele trabalha, preside, admoesta, e a igreja acata, obedece e ama com máxima consideração por causa do trabalho. De novo, eu quero frisar isso aqui que Paulo diz no versículo 13: e que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realiza. A partir da hora, ou a partir do momento em que o pastor deixa de exercer o seu trabalho, e aí, queridos, cuidado com a palavra trabalho, eu já falei isso aqui na igreja. Às vezes quando a gente fala de trabalho, as pessoas associam com o nosso trabalho secular e começam a ficar desanimados. Quando a gente diz: vai ter trabalho na igreja, as pessoas já associam com aquele trabalho que você tem que bater o ponto, que seu patrão é um cara extremamente arrogante, chato, inconveniente. E aí quando a gente diz vai ter trabalho na igreja, a pessoa já traz à memória dela todo aquele drama, todo aquele trauma que ela tem de trabalho. Tem gente que não vai trabalhar, não é verdade? Aí você fala, vai ter trabalho na igreja, e a pessoa sai correndo. Mas trabalhar na igreja, irmãos, é trabalhar para o Senhor Jesus. Trabalhar na igreja é trabalhar para aquele chefe que nunca vai deixar de nos recompensar. Trabalhar na igreja é ter como patrão o nosso Deus Todo-Poderoso. Trabalhar na igreja é acumular, se é que eu posso dizer isso, que a gente não deve trabalhar por isso, mas trabalhar para Deus é acumular galardão. Trabalhar para Deus é ter a certeza de que naquele grande dia ouviremos: vinde, servo bom e fiel, entrai. Então, queridos, trabalhar para Deus é privilégio, e aqueles que trabalham para o Senhor devem ter máxima consideração do povo de Deus, por causa do trabalho que eles realizam. Então, como eu disse, liderança espiritual é responsabilidade, liderança espiritual é fardo, é batalha, e muitas das vezes ela é até solitária, porque dificilmente líderes espirituais contam com muita ajuda ou com muito incentivo. Às vezes até um erro pastoral, muitos pastores cometem esse erro de se isolar, mas a verdade é que ainda que, como eu disse aqui, eu conte com muitos irmãos aqui para me ajudar, converso com muitos, até me aconselho com alguns, o fardo final é do pastor, irmãos. Quem escuta o drama de cada família sou eu, quem aconselha o drama de cada família sou eu. Cada família aqui tem o seu drama, cada família aqui está passando por uma fase de vida, mas eu conheço o drama e a fase da vida de cada família. Cada família. Às vezes você fala: minha família está um problemão. A minha às vezes tem também, mas eu não só tenho a minha, como conheço e tenho que orar, me preocupar e me importar com cada uma das famílias da igreja. Então, as pessoas às vezes acham, e às vezes os pastores, eles viajam e acham que ser pastor é só privilégio. É um grande privilégio, mas ser pastor é uma grande responsabilidade, é um grande fardo.
é um grande peso que a gente tem que carregar. Afinal de contas, ninguém me obrigou a ser pastor, eu me senti chamado para isso e vim. Mas é importante que a igreja entenda qual é a relação de igreja e pastor. Então Paulo diz: a relação é: obedeçam, tenham apreço, tenham consideração, amem, desde que o trabalho dele seja fiel ao Senhor Jesus Cristo. Então Paulo termina agora nesse versículo 13, não com conselho, não com pedido, ele termina com uma ordem. Então ele diz: vivei em paz uns com os outros, vivam em paz. Agora não é mais um pedido, não é mais um conselho, é uma ordem. Vivei, se virem, se esforcem, se obriguem, trabalhem, orem, quebrantem o coração, botem a cara no pó, se humilhem, se arrependam, mas vivam em paz uns com os outros. É mandamento. E tem coisas na Bíblia que a gente não tem o que fazer. A Bíblia manda e a gente obedece, ou pelo menos tenta, não é verdade? Então Paulo termina dizendo: olha, depois de tudo que eu falei, façam uma coisa, vivam em paz uns com os outros, porque essa é a vontade de Deus. Versículo 14 vai dizer assim: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Paulo sai da relação líder-igreja e agora vai para a relação igreja-igreja, membro com membro, irmão com irmão. Ele disse: ei, respeitem os líderes, acatem os líderes, considerem os líderes, mas tem um detalhe: entre vocês há trabalho a fazer. Não é só o trabalho pastoral, há trabalho a fazer entre os irmãos. Então Paulo diz: olha, agora vocês devem olhar para os insubmissos e admoestá-los, olhar para os desanimados e consolá-los, olhar para os fracos e ampará-los. Paulo divide a igreja aqui, ou quem sabe aqueles que estavam passando por problemas, em 3 grupos, e ele diz que a atenção deveria ser especial sobre essas 3 classes de pessoas que podem estar na igreja. Primeiro ele fala dos insubmissos, e lá no capítulo 4 Paulo já falou acerca de umas pessoas que estavam vivendo de forma complicada. No capítulo 4 Paulo diz: olha, vocês têm que buscar viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos. Lembra que no capítulo 4 eu disse aqui que Paulo chama a atenção de algumas pessoas que estavam se metendo na vida dos outros, e Paulo diz: olha, cada um toma conta da sua vida. Então cuidado com os insubmissos, é isso que Paulo está falando. Com esses, os que são insubmissos, aqueles que não se dobram à palavra, aqueles que não se dobram a uma liderança espiritual, aqueles que não obedecem a Jesus Cristo, esses devem ser exortados, admoestados, repreendidos. Para quê, pastor? Para que saiam da igreja? Infelizmente, irmãos, essa é uma grande realidade. É muito comum você ver o pastor admoestar, exortar ou repreender alguém, e na semana seguinte essa pessoa não pisa mais na igreja, e sai por aí e ainda fala mal do pastor. Eu louvo a Deus porque aqui na igreja, e eu não vou citar aqui o nome, mas nós tivemos alguns exemplos que me surpreenderam muito, muito. Pessoas jovens que foram repreendidas, disciplinadas, e me mostraram mais maturidade do que muita gente velha, que não sabe ser repreendida e admoestada. Mas o que Paulo está dizendo é: ei, não se importe com isso, não se preocupe com isso. Se diante de uma admoestação a pessoa vai pegar o seu banquinho e vai sair de fininho, é problema dela e Deus. A responsabilidade da igreja, e Paulo agora não está falando mais com os líderes, está falando com toda a igreja, é chamar a atenção daqueles que estão vivendo de forma insubmissa, daqueles que estão vivendo de forma desordenada, daqueles que estão vivendo no pecado, para que eles voltem o quanto antes ao primeiro amor. Esse deve ser o desejo. Lembra, Paulo disse: vocês são irmãos. Ninguém em sã consciência vê um irmão se embriagando, se drogando, se prostituindo, se envolvendo com tráfico e cruza os braços. Ninguém aqui que tem um irmão e vê ele perdendo a vida dia após dia diz: ah, vai, o problema é dele.
nós faremos de tudo para resgatar. E na igreja, esse deve ser o pensamento. Ninguém pode, queridos, entrar e sair domingo após domingo de uma igreja e ver um irmão se perdendo dia após dia e não fazer nada, cruzar os braços. Ah, mas ele é insubmisso, pastor. É verdade, tem muita gente que é insubmissa, mas o nosso papel é admoestar, é aconselhar, é exortar, é chamar a atenção. Ah, pastor, mas ele não me escuta. Nosso papel é tentar. Então cuidado com isso. Paulo diz que existe um grupo de insubmissos, e esse grupo tem que ser tratado, chamado a atenção. O segundo grupo são os desanimados. Paulo diz: consoleis os desanimados. Paulo também já tinha falado de um grupo que estava desanimado nessa igreja. Existia um grupo que estava preocupado com aqueles que já tinham morrido. Paulo falou deles no capítulo 4, do 13 ao 18. Tinha um grupo de gente na igreja que estava preocupado: o que vai acontecer com meu pai que já morreu em Cristo Jesus? O que vai acontecer com meu esposo que já morreu em Cristo Jesus? Essa galera estava ficando desanimada, porque eles achavam que quem já morreu ia perder a segunda vinda de Jesus. Aí Paulo diz: ei, calma, não desanimem, quer morramos, quer vivamos, Jesus vem para a gente, Jesus volta para a gente. E não é só esse tipo de gente que se desanima. Há muita gente na igreja que se desanima por pouca coisa. Às vezes uma tempestade, às vezes uma prova, uma tribulação, às vezes um problema que aconteceu na igreja, e as pessoas rapidamente se desanimam, perdem a alegria, perdem o gozo, perdem a felicidade, perdem o entusiasmo, e esquecem de que quem morreu por ele na cruz foi Jesus, não foi o pastor, nem nenhum irmão da igreja. Ah, pastor, estou desanimado. Ah, aconteceu isso, pastor, estou entristecido. Irmãos, eu entendo, eu também fico às vezes. Mas você permitir que isso tome a alegria que você deve ter em Cristo Jesus, isso é horrível. Isso é uma grande bobagem. Quando a gente transfere para algum acontecimento a nossa alegria, o que a gente está dizendo é: esse acontecimento é mais importante que Jesus, porque Ele é o motivo da nossa alegria. Ele é o Salvador, irmãos. Então aqui, eu não estou aqui fazendo uma defesa de que não se deve em nenhum momento estar desanimado e triste, porque eu inclusive o fico. Mas o que eu estou dizendo é que o desânimo e a tristeza não deve jamais nos parar. E para você que não está desanimado, a Bíblia manda você consolar os que estão. Pastor, eu não sou insubmisso. Então, converse com aquele que é. Pastor, eu não estou desanimado. Console aquele que está. Pastor, eu não estou fraco. Ampare aquele que está. Porque o terceiro grupo que Paulo fala aqui, ele fala dos fracos. No capítulo 4 também, Paulo fala de um grupo de irmãos que estava passando por uma fraqueza. Paulo fala até de santidade no capítulo 4. Provavelmente no comecinho, esses irmãos estavam vivendo uma fraqueza espiritual. E aí Paulo diz: olha, amparem esses irmãos, auxilie esses irmãos, ajude esse irmão. Você percebe que o fato de você admoestar não impede que você ampare. O fato de você admoestar não impede que você console. Porque, não me recordo agora quem foi, que eu li uns 4 livros acerca desse texto. Algum teólogo diz que pode ser que uma só pessoa se encontre na situação de insubmisso, desanimado e fraco. E se uma pessoa está insubmisso, desanimado e fraco, ela precisa ser exortada, consolada e amparada. O trabalho tem que ser completo. Então Paulo diz: olha, busque os fracos, lembre dos fracos, lembre daqueles que não conseguem mais caminhar. A palavra grega no original fraco significa doente ou sem forças. E aí, a minha Bíblia diz que aquele que está de pé, vigie para que não caia. Eu oro a Deus para que Ele me sustente, para que eu não me encontre na situação de fraco. Mas quem disse que amanhã eu não posso ser o fraco? É terrível dizer isso, mas acredito que nos 2 últimos anos, a gente tem visto com mais frequência do que eu jamais ouvi falar: pastores têm tirado a sua vida, irmãos. Missionárias têm tirado a sua vida. Se encontraram fracos,
fracos. A gente tem visto cada vez mais líderes espirituais chegando ao ponto de tirar a sua própria vida. E aí eu acho que parte disso também é erro da liderança espiritual. Eu nunca fiz isso aqui e não espere de mim, mas alguns líderes espirituais, eles acham que tem que subir no púlpito e vestir uma capa de perfeitão, de super-homem, de super-pastor, de extremamente forte. Eles não choram, eles não se entristecem, eles não se aborrecem, eles não têm falhas, eles não têm erros. Então o camarada, ele veste aquela capa e ele não se abre, ele não é honesto, ele não é sincero, ele não recebe a palavra que ele está pregando para ele também. E aí chega uma hora que ele está tão afogado, ele está tão submerso a essa mentira que ele vive para passar uma imagem de perfeição para a igreja, que ele tira a vida, que ele não aguenta mais. Parte disso, irmãos, é erro de uma falsa teologia que alguns pastores vivem. Não há ninguém perfeito aqui, irmãos. Não há ninguém que não seja carente de oração aqui. Eu já falei isso aqui na igreja, eu gosto sempre de repetir. Eu fiz parte de uma igreja que o pastor, ele se sentia, irmãos, eu me sinto, é o contrário, eu me sinto muito emocionado. Toda vez que eu venho na reunião de oração, e nesses dias que eu não estava podendo falar, que os irmãos oravam pela minha vida e pela minha voz, eu me senti extremamente emocionado, extremamente feliz. Eu fiz parte de uma igreja que a ordem era: não ore pelo pastor não, porque orar pelo pastor, segundo esse pastor e a visão de algumas pessoas, era demonstrar fraqueza. Era tipo assim: o pastor precisa de oração, ele é fraco. Olha que loucura, irmão, olha que coisa sem noção. Não ore pelo pastor, porque senão vai demonstrar que ele é fraco. O pastor já ora por ele. Irmãos, eu repito, se você não orar por mim, pode ter certeza que vai dar ruim. Se você não orar pela minha vida, o negócio vai começar a desandar, porque não há ninguém perfeito. Então, Paulo diz: os insubmissos devem ser exortados, os desanimados consolados e os fracos amparados. Em Romanos, no capítulo 15, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós, irmãos, devemos ministrar uns aos outros. Romanos 15, 14 diz assim: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento. Aí olha o que Paulo diz agora para a igreja: aptos, vocês estão aptos para vos admoestardes uns aos outros. Somos uma família, irmãos, e nós devemos ter liberdade para consolar, admoestar, exortar e amparar uns aos outros. Nós devemos ter essa coragem. Nós devemos pedir a Deus que nos dê esse discernimento de perceber quando o irmão está cansado, quando ele está triste, quando ele está precisando de um abraço, de um conforto, de um consolo, de uma conversa, de uma visita. Nós devemos pedir isso a Deus. Eu sempre digo isso: você não tem vindo a essa igreja à toa. Você tem vindo a essa igreja porque você tem um serviço a desempenhar, um papel a desempenhar. E se esse papel for abraçar um irmão, orar com o irmão, ligar para o irmão, visitar o irmão, que seja, existe um papel para você fazer que eu não posso fazer. Existe uma função que você tem que desempenhar que eu não posso. Portanto, em vez de nós rejeitarmos, condenarmos, abandonarmos qualquer pessoa que seja, ainda que essa pessoa tenha que ser admoestada, o nosso papel é consolar, amparar, exortar e fazer de tudo para que essa pessoa volte para os caminhos do Senhor. E aí Paulo termina esse versículo dizendo assim: e sejais longânimos para com todos. É como se ele dissesse: olha, o insubmisso tem que ser exortado, mas tenha longanimidade, tenha paciência. O desanimado tem que ser consolado, mas tenha paciência. O fraco tem que ser amparado, mas seja longânimo. Na quarta-feira o Guilherme deu aula aqui e ele falava sobre longanimidade no texto de Efésios. E Guilherme dizia que no original a palavra longânimo, ela faz menção a uma característica de Deus, e ela diz que significa suportar o atraso.
E aí você se pergunte, ou responda a você mesmo: quantas vezes Deus não suportou o nosso atraso? A palavra longânimo também significa suportar o sofrimento. Existe alguém maior do que o Senhor Jesus que suportou o maior sofrimento por mim e por você? Então o que a Bíblia está dizendo é: ei, se Deus suportou a sua fraqueza, se Deus suportou o seu atraso, se Deus suportou as suas falhas, se Deus suportou o maior sofrimento que havia por você, por que nós não podemos fazer o mesmo pelo próximo? Por que não podemos ser pacientes e longânimos para com o próximo? Lembrando que longanimidade é um fruto do Espírito, de Gálatas 5. Então Paulo diz: olha, acima de tudo que eu falei, admoestar, consolar, amparar, tenham paciência. Precisamos exercer essa paciência, a paciência que Jesus nos ensinou de dar a outra face, de caminhar mais uma milha, de amar os que nos perseguem, bem dizer o que nos amaldiçoam, orar pelos que nos querem mal, estender a mão para aqueles que porventura não fizeram isso quando nós precisamos. Essa é a paciência e longanimidade que a gente tem que exercer, a paciência de Jesus, porque convenhamos, a nossa paciência acaba, a minha inclusive, muitas vezes. Às vezes a gente fala: eu não entendo, eu já expliquei, eu já ensinei, eu já expliquei, eu já dei aula, eu já preguei, eu já exortei, e a paciência acaba. E aí o que fazer quando a paciência acaba? Seja longânimo, pratique aquilo que Jesus praticou comigo e com você. Versículo 15 para a gente terminar: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Ser paciente e longânimo é uma obrigação da igreja, mas também é uma obrigação da igreja vigiar, para que ninguém, ele diz, evitai que alguém. Então se você evita que alguém faça alguma coisa, é sinal de que você está pronto para intervir. Evitai que alguém retribua mal por mal. Como você faz isso? Estando atento. Você viu alguma coisa acontecer, você vai lá e aconselha, você vai lá e entra no meio e tenta apaziguar. Por isso que ele diz, evitai, ou seja, é papel nosso. Então não basta: ah, pastor, eu sou super longânimo, mas fulano ali, ó, ira que só. O que você tem feito para evitar isso? Porque a Bíblia diz, evitai. Se você não é insubmisso, se você não é desanimado, se você não é fraco, se você é longânimo, evitai que as outras coisas aconteçam. Evitai que alguém retribua mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Lembremos de quem está escrevendo isso, irmãos. É o apóstolo Paulo. Ele foi perseguido, maltratado, preso, perdeu a cabeça, foi traído. O apóstolo Paulo está escrevendo isso. E ele diz: não retribuam mal por mal. É o apóstolo Paulo. Ele nunca permitiu que as coisas que aconteciam em sua vida interferissem na essência, em quem ele era. Lembremos de Jesus na cruz. Olha para o Pai e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso é não retribuir mal com mal. Mas sejamos honestos, a nossa natureza grita: retribui, retribui, retribui. Eu sei, porque eu sou assim também. A nossa carne grita: responde, responde, fala alguma coisa, vai deixar por isso mesmo? Aí a Bíblia diz: não retribua mal por mal. Irmãos, a Bíblia não é para qualquer um, não. O Evangelho não é para qualquer um, não. O Evangelho diz: antes segui sempre o bem entre vós. Aí você diz: beleza, é entre nós, pastor, entre os irmãos, entre a igreja. Aí Paulo vai além e diz assim: e para com todos. E para com todos. Não importa se é dentro ou fora da igreja, se é crente ou não, não importa. O nosso papel é buscar o bem para todos. Ao invés de retribuir o mal com o mal, nós bendizemos, abençoamos.
nós trazemos paz, nós apaziguamos, porque somos filhos da luz. Foi isso que a gente estudou de manhã. Somos filhos do dia. Tanto Paulo, como o apóstolo Pedro, como Jesus, condenam veementemente que a gente retribua mal com mal. Não é característico de um crente fazer isso. E eu quero terminar com um texto também de quarta-feira, que o Guilherme nos ensinou aqui na quarta-feira. No texto de Efésios, que a gente estudou quarta-feira, tem um versículo que chamou muito a minha atenção, e eu até fiz um breve comentário sobre ele, que é o versículo de Efésios 3, 4, 6. Diz assim, Efésios 4, 6: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Na quarta-feira, quando o Guilherme ensinava esse texto e falava sobre a unidade da igreja, eu disse: irmãos, eu acredito que grande parte dos problemas que nós temos se resolveria, ou quem sabe nem aconteceria, se nós entendêssemos o que esse versículo que a gente está cansado de ler, mas não medita. O texto diz assim em Efésios, o próprio apóstolo Paulo diz: um só Deus e Pai de todos. Então, se existe um só Deus e Ele é Pai de todos, ninguém é melhor do que ninguém, todos são filhos de um mesmo Pai, todos somos irmãos em Cristo Jesus, somos importantes para Ele. E aí Paulo segue e diz: há um só Deus e Pai, e Ele é Pai de todos, claro, aqueles que creem nele. Depois ele diz: esse Pai e Deus de todos é sobre todos, ou seja, quem reina sobre todos, quem manda em todos, quem governa em todos é Ele, é o Deus Pai. Aí ele segue e diz assim: e esse Deus age por meio de todos, ou seja, independente do pastor ou do membro mais novo dessa igreja, Deus age em todos, por meio de todos, trabalha na vida de todos. E por fim, Paulo termina dizendo que esse Deus está em todos. Se nós internalizássemos esse versículo e gravássemos ele no nosso coração, literalmente, gravássemos, nós entenderíamos que somos e deveríamos ser uma grande família, aonde há um só Pai, um só Deus, que é Pai de todos, está sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Não haveria lugar para divisões, desentendimentos, rachas, brigas e outras coisas mais. Até poderia acontecer, mas rapidamente essa família resolveria. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Eu venho de uma família onde ninguém é crente. Minha mãe se converteu depois de mim. Fora isso, ninguém é crente. Meus tios, 2, se converteram também depois de mim, mas são mais ou menos. Meus avós não são, meus primos não são, meu pai e meu irmão não é. E quando eu comecei a conviver na família da Ilana, que está na 4ª geração de crente, bisavó, né? Bisavós crentes, o avô de Ilana foi pastor aqui, todo mundo é crente. Eu comecei a comparar as brigas da minha família com as brigas da família da Ilana, porque também tinha briga na família da Ilana, tinha desentendimento, e eu passei a fazer parte também desses desentendimentos, claro. Mas a maneira que as pessoas resolviam era completamente diferente da maneira que a minha família resolvia, se é que resolvia, porque tem problema que está até hoje lá, esperando para ser resolvido. E eu comecei a comparar isso e percebi: não é verdade, há problema nas duas famílias, a diferença é como eles lidam, é como eles tratam, é como o perdão é liberado, como a misericórdia é exercida, como o outro lado da face é dado, como a paciência é trabalhada. E na família de Lana tem pessoas tão complicadas quanto na minha, com personalidades tão duras quanto na minha, mas é completamente diferente. E é mais ou menos assim, irmãos, que a gente tem que lidar aqui na igreja.
olhar para os problemas e resolvê-los, porque somos todos filhos de um só Pai. Amém? 4 aplicações rápidas para a gente caminhar para a ceia. Os crentes devem acatar, amar e considerar os líderes, desde que esses líderes sejam fiéis às Escrituras e fiéis ao Deus Todo-Poderoso. Segundo, a liderança é um posto de trabalho, de serviço e não de privilégios. Terceiro, não esqueça, os submissos devem ser exortados, os desanimados consolados, os fracos amparados e, acima de tudo, a paciência deve reinar sobre todos. E por último, crente que é crente não paga mal com mal. Aquele que entendeu que nós éramos maus e Deus nos deu o melhor, não paga mal com mal. Se Deus fosse pagar mal com mal, irmãos, a começar por mim, todo mundo que está aqui já estava no inferno. Se Deus fosse pagar mal por mal, todas as vezes que a gente fez mal a Ele, a começar por mim, eu já estava lá no inferno, seria o primeiro. Deus olhou e nos deu o melhor que Ele tinha. Então não pode, em sã consciência, um cristão pagar mal com mal, mas é obrigação nossa praticar o bem para com todos, porque foi assim que Deus fez comigo e contigo. Amém? Vamos orar? Chamar os oficiais aqui na frente.